que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Esse é o programa Graça e Paz, um programa feito para levar até você, aonde quer que você esteja, uma palavra de edificação, de motivação, de exortação, palavra de Deus que é boa para todas as coisas da nossa vida. E nós estamos na sequência estudando alguns salmos do Saltério Bíblico. Temos escolhido salmos importantes, salmos que possuem uma mensagem muito encorajadora, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de Moisés. A Bíblia também possui um Salmo de Moisés, um salmo muito interessante, com uma beleza oculta bastante interessante para nós refletirmos nela no fim dessa exposição. Então, eu quero fazer a leitura com vocês do Salmo 90, mas vamos até o verso 10. Os 10 primeiros versículos serão os versículos que eu vou ler a partir de agora e quero compartilhar uma mensagem abençoadora para a sua vida. Muito bem, diz assim a palavra de Deus no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz o teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Amém? Esse salmo é um salmo muito interessante. Esse salmo traz ao meu coração, ao teu coração, um convite a uma reflexão sobre a temporalidade da nossa vida. Um convite sobre a transitoriedade da nossa vida. Mas um convite sobre a brevidade da nossa vida. E tudo isso posto em xeque, em confronto, à eternidade de Deus. Olha, Moisés começa dizendo assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Lembre-se que Moisés foi um homem escolhido por Deus, separado por Deus, para registrar todo o livro de Gênesis, para viver no livro do Êxodo e também registrado ali em Números e Deuteronômio, e também todo o desenvolver do Levítico, uma experiência extraordinária. A saída do povo do Egito e a peregrinação pelo deserto é um momento, sem dúvida, emblemático na história do povo de Deus, celebrado até hoje, lembrado até hoje, tanto por judeus como por cristãos. Talvez o deserto que Moisés cruzou com o povo de Israel tenha sido palco dos maiores milagres, dos milagres mais importantes, mais impressionantes da história do povo de Deus. Moisés escreve a história de Adão, ele escreve a história de Sete, ele escreve a história da descendência de Sete, chegando até Noé, passando por Noé, seu filho Sem. Ele vai contar a história da descendência de Sem e também das outras descendências, mas focando aqui na descendência da mulher, na descendência messiânica, que passa por Sem, chega até Terá, pai de Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, entrando do Egito por conta do intermédio de José,
mas nós temos os nossos olhos postos ali, né, no filho mais importante, né, historicamente falando, messianicamente falando, de Jacó, que é Judá, né? O Egito impede que Judá morra no deserto. Se Judá morre, morre a descendência de Judá, e da descendência de Judá vem Davi, da descendência de Davi vem Jesus. Então nós temos aqui uma linhagem. Se tem alguém na Bíblia que pode falar com autoridade de um Deus que é refúgio de geração em geração, esse alguém é Moisés. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe que Deus ele foi protetor. Quando Deus chama Moisés lá no Horebe, quando Moisés vê aquela sarça se queimando, mas não se consumindo, ele se achega até aquela maravilha, né? E aquela maravilha fala com Moisés. De dentro da sarça vem a voz do Senhor e diz: Moisés, tira a tua sandália, porque essa terra que você está pisando é santa. E diz mais: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso é muito interessante, porque Moisés foi versado e ensinado em toda a teologia egípcia, que é politeísta. Ele conhecia muitos deuses. Mas desde pequeno ele ouviu falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Um Deus que se manifesta de maneira prodigiosa nas gerações. E Moisés vai escrever para o seu povo que está no deserto agora: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. A primeira mensagem que surge aqui é que o Deus que foi bênção na vida dos pais dos seus pais, na vida dos seus pais, será bênção na sua vida, na vida dos seus filhos e dos filhos dos teus filhos. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa de Deus para minha e para a sua vida. Verso 2 ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é uma teologia importante para a consolidação da minha fé. A minha fé, lógico, queridos, ela precisa estar fundada em alguma coisa. A minha fé não pode ser uma fé que acredita em qualquer coisa, que varia, que é levada pelo vento de qualquer maneira. Não, a fé precisa estar fundada. A fé precisa ter referência comparativa, para saber se ela vai poder se debruçar em alguma coisa que é firme ou não. Porque o fideísmo é diferente de fé. Fideísmo é fé cega. Fideísmo é aquela fé que se debruça em qualquer coisa, em qualquer anunciação, qualquer manifestação do que se chama sagrado, do que se chama espiritual. Muitas que nem sempre são. Então a fé acaba se debruçando em cima de uma base que não tem firmeza e ela rui. Ela vai ruir e vai cair e vai despedaçar. E aí é a razão de ter tanta gente decepcionada aí com igreja, com fé, com cristianismo. Por quê? Porque não tem uma fé referenciada, não tem uma fé firme. É uma fé soprada para lá e para cá, bandeada para lá e para cá, que se debruça em qualquer coisa que aparece na frente dela. Não. A fé de Moisés está num Deus que pré-existe a existência. Um Deus que criou tudo que se vê. Logo aqui nós temos uma dimensão não perfeita, não plena, mas dentro da percepção humana do poder de Deus. Ele pré-existe ao que existe. Ele criou o que existe. Ele sustenta o que existe. Verso 3 diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. E outra coisa, ele não apenas tem poder e controle reduzindo o homem ao pó, mas ele não perece com o tempo. Isso torna Deus absolutamente inalcançável nas nossas vidas. Isso torna Deus absolutamente inatingível na nossa imaginação. Por quê? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, ou como uma vigília da noite.
nós perecemos com o tempo. Com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, vão surgindo no nosso corpo as marcas da idade, as marcas da velhice, e o nosso corpo já não vai mais respondendo com o mesmo vigor, com a mesma energia, com o que ele foi um dia, e ele vai se definhando, esmorecendo, enfraquecendo. Mas para Deus não. Deus não perece. Deus não corrói. Deus não sofre a ação do tempo. Pelo contrário, Ele é o Senhor do tempo. 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que passou. Uma vigília da noite. Passou 1000 anos. E Ele continua sendo Deus. Isso é maravilhoso. A partir do verso 5, Moisés começa a falar sobre o poder de Deus. Tu os arrasta na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui Moisés começa a preparar a transição da comparação. Ele está falando de um Deus poderoso, de um Deus eterno, que não sofre a corrosão do tempo, que não sofre os efeitos do tempo na sua existência. E agora ele começa a fazer uma comparação com o homem, que é arrastado pelas torrentes, que são como um sono, como a relva, que floresce de madrugada, mas durante a madrugada vai dar a sua flor, vai florescer, mas de tarde já vai murchar e se secar. Essa é uma metáfora da nossa vida. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Aqui há uma questão poética sendo colocada, né? A vida humana é trabalhada de maneira passageira, efêmera, né? Diante do juízo de Deus. A ira de Deus aqui, ela não pode ser compreendida, não pode ser alguma como uma maldade, como um Deus irado olhando para mim e para você, não. A ira de Deus se revela, né, de maneira judicial na nossa vida por causa do pecado. É o pecado que o homem comete que revela na nossa vida a ira de Deus, que tem a ver com o pecado original, né? Então, mas então se eu não pecar, eu não vou receber essa ira, eu não vou viver essa ira. Essa ira, como diz o texto aqui, ela não vai me conturbar e nem vai me consumir. Não tem como você fugir disso. Porque o pecado não é uma condição relacionada tão somente ao que você faz. O pecado é uma condição relacionada intrinsecamente ao quem você é. Você não é pecador porque você peca. Preste atenção. Você peca porque você é pecador. Nós já nascemos assim. A nossa natureza, ela é afetada pelo pecado. Ela é afetada na nossa pré-existência. Lá no Salmo 139, nós vamos ver Davi falar sobre isso. A nossa natureza, ainda informe, ela já é afetada pelo pecado original, pelo pecado que é compartilhado de maneira espiritual com a raça humana. De maneira que Paulo disse que se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado sai do mundo. Essa é a teologia que deve ser compreendida. Não há outra possibilidade de compreensão aqui. Uma outra possibilidade de compreensão aqui é humana, logo é equívoca, é herética. A gente tem que entender sim. É a nossa condição. Então essa ira de Deus aqui tem a ver com o pecado. E diante dele, ele pôs todas as nossas iniquidades. Verso 8. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Aqui é uma ponte que nos leva ao perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. E sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. A ideia aqui de Moisés
é que quando a graça de Deus brilha diante dos nossos pecados, a luz do rosto do Senhor, a luz da face do Senhor, ela torna os nossos pecados ocultos, né? Porque pecado é treva e a luz do Senhor ilumina as nossas trevas. Como é que eu entendo isso aqui na ótica, na lente do Novo Testamento? Quando Cristo ilumina minha vida através da sua palavra, através do seu Espírito, os meus pecados, eles não deixam de existir. Veja bem, essa é a teoria, não é teoria não, essa é a doutrina da justificação. O processo da justificação, segundo a teologia reformada, não consiste em tornar o homem justo. Quando Paulo fala de justificação lá em Romanos capítulo 5, ele não está falando que o homem se torna justo. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou pecador como qualquer outro pecador. A questão é que a justiça de Deus manifesta a mim, pecador, através da palavra do Senhor, através da iluminação do Espírito Santo na minha vida. Ela brilha de tal maneira na minha vida que o meu pecado, ele é oculto, ele continua lá. Mas o Senhor, pela sua própria luz, não enxerga propositalmente o meu pecado por conta dos méritos de Cristo Jesus, que me iluminou com a sua luz, né? Aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, né, que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, nós estávamos lá realmente em trevas no nosso pecado, o Senhor nos chama para o raio de ação da sua luz, nós continuamos pecadores, mas os nossos pecados são simplesmente ocultados, justificados, embora permaneçam lá. Por isso que eu sou pecador e continuo pecador, mas a luz do Senhor faz com que eu tente melhorar a cada dia, né? Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Quando será esse dia perfeito? Quando Jesus voltar. Até lá eu estou simplesmente tentando melhorar. É bem verdade que em alguns momentos da minha vida nós temos um blackout, né? Temos um apagão, temos uma queda de energia, mas com o perdão de Cristo e no nosso arrependimento nós voltamos à luz e à ocultação. Por quê? Porque aquele que começa a boa obra há de completar. Então, mesmo que eu caia na minha caminhada, se Jesus me colocou nessa caminhada, se Ele me chamou para essa caminhada, eu não vou desistir, eu não vou parar. Cremos na perseverança dos santos e assim permaneceremos no Senhor. Bom, por fim, nós temos aqui um ponto muito interessante. O verso 9, né, e o verso 10 eles nos dão conta de algo muito interessante. Olha Moisés dizendo aqui: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, né? Ou seja, estamos debaixo do pecado. E acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha, uma grande verdade isso aqui. É por isso que nós temos que viver a nossa vida com gratidão no Senhor. É por isso que nós precisamos viver a nossa vida dependendo do Senhor a cada dia. Mas a nossa vida passa muito rápido. A nossa vida voa. Nós precisamos nos dar conta disso. Nós precisamos nos aperceber disso para viver melhor essa vida. É rápido. Voa demais. Mas onde é que está a beleza oculta desse salmo? E aí eu falo para você que às vezes não viveu muitas coisas na sua vida, às vezes não aproveitou tantas coisas na sua vida, às vezes acha que algumas coisas importantes não aconteceram na sua vida e não vão acontecer porque você já chegou aí a essa faixa etária que Moisés cita aqui, a nossa vida sobe aos 70, 80, passar disso é só enfado e canseira. A vida passa muito rápido, é verdade. Mas tem uma coisa interessante, a beleza oculta desse salmo. O
camarada que escreveu esse salmo aqui foi chamado para voltar para o Egito com 80 anos. Com 80 anos, já idoso, entrou no Egito. Com 80 anos, abriu o Mar Vermelho. Com mais de 80 anos, ele cruzou todo o deserto, operando todos os milagres registrados no livro do Êxodo, e com 120 anos conduziu o povo até Canaã. Viu Canaã com seus olhos, mas não entrou em Canaã porque o Senhor o tomou para si. Mensagem aqui para você: se Deus é contigo, querido, se Deus tem um propósito na tua vida, não é a idade que vai impedir a ação de Deus. Se tem coisas na sua vida para serem feitas, em nome de Jesus, faça, porque o Senhor é contigo. O nosso tempo só acaba quando Deus chama. Nenhum tempo, por mais breve que seja, acaba antes de Deus chamar. Se Deus ainda não te chamou, você pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, onde você está, independente da sua condição. Porque Deus é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe então a sua vida. Fique em paz com essa palavra. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui com o programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.